satisfação que damos início à apresentação da nossa pesquisa no 7º Simpósio em Ensino Tecnológico no Amazonas. Esse ano, o evento conta com a temática Ensino Tecnológico em Contexto, Limites e Possibilidades para o século XXI. O que nos motivou a apresentar a pesquisa nesse evento é essa troca de experiência mútua entre os pesquisadores, né, que possibilita que pesquisadores de diversos lugares do país possam compartilhar e aprender mais uns com os outros. Então, o tema da nossa pesquisa é Assistência Estudantil em Tempos Pandêmicos, um estudo das ações do Instituto Federal do Amazonas. A pesquisa contou como autores eu, Daniel Guedes Feitosa, eu sou graduado em Serviço Social, eu tenho pós-graduação em Gestão Pública e atualmente eu sou mestrando do mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica. A pesquisa também contou com a participação do professor doutor Rodrigo Leonardo de Souza Oliveira, ele que possui graduação em História pela Universidade Federal de Ouro Preto, também tem mestrado em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora e doutor na linha Histórico-Social da Cultura. Atualmente, ele é professor do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional Tecnológica, PROFEPT, do Instituto Federal de Rondônia. Então, antes da gente falar do objetivo da nossa pesquisa, a gente precisa compreender o contexto que a população, não só brasileira, mas a mundial, está vivenciando, né? Que esse contexto de pandemia. Com a mudança do formato das aulas do ensino presencial para o ensino remoto, a gente surgiu, né, a seguinte indagação, né? De que forma o IPHAN está promovendo as ações de assistência estudantil que visam a permanência e êxito dos estudantes em vulnerabilidade socioeconômica no período da pandemia. Então, surgiu esse questionamento, né, de como o IPHAN, não só o IPHAN, mas como todos os institutos estão se comportando, né, em relação à manutenção desses estudantes, especialmente os estudantes em vulnerabilidade socioeconômica, nesse período pandêmico. Então, partindo desse pressuposto, o nosso objetivo foi verificar a política de assistência estudantil desenvolvida pelo Instituto Federal do Amazonas, IPHAN, no período pandêmico, de março de 2020 a julho de 2021. Para poder chegar a esse objetivo, a gente precisa compreender o que são as políticas de assistência estudantil, né? Eu trouxe aqui uma citação de Martins, 2020, em que ele diz que a política de assistência estudantil dispõe de vários programas de inclusão, que vão dos programas universais, do desenvolvimento técnico e científico, até os programas que tratam especificamente dos alunos em vulnerabilidade social. Então, nós temos aqui como um marco, né, na política de assistência estudantil, a instituição do Programa Nacional de Assistência Estudantil, o PNAES. Ele foi materializado através do decreto número 7234, de 19 de julho de 2010. E ele tem como principal, como objetivo, né, democratizar as condições de permanência dos jovens na educação superior pública federal, minimizar os efeitos da desigualdade social e regional na permanência e conclusão da educação superior, reduzir as taxas de retenção e evasão e contribuir para a promoção da inclusão social pela educação. Então, esses são alguns objetivos desse programa, né, que tem como direção fazer essa democratização, né, da permanência e conclusão dos alunos, especialmente aqueles que se encontram em vulnerabilidade socioeconômica. Então, para chegar nesse objetivo, nós traçamos algumas métodos, né? A nossa metodologia, né? Ela se enquadra como uma abordagem
qualitativa, tendo a pesquisa bibliográfica e documental como um tipo de pesquisa. E para a gente poder coletar os dados, foi necessário a realização da análise documental como fonte, né, de coleta desses dados. Então, como estratégia de pesquisa, nós tivemos como locus as pesquisas nos sites, né, dos campos de Coari, Irinepé, Humaitá, Iranduba, Itacoatiara, Lábrea, Manacapuru, Manaus Centro, Manaus Distrito Industrial, Manaus Zona Leste, Maués, Parintins, Presidente Figueiredo, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga, Itefé, todos os campos do IFAM, né? Acho que uma das nossas dificuldades foi realmente que nós precisamos entrar no site de cada campus e fazer a coleta dessas informações, né? Nós verificamos os auxílios que foram disponibilizados através dos editais específicos de cada campus, bem como algumas notícias e resoluções pertinentes à assistência estudantil do IFAM. Então, como resultado, nós podemos observar no quadro que o IFAM, ele, mesmo em período pandêmico, ele desenvolveu algumas ações, né? Ele manteve alguns auxílios que já eram ofertados antes da pandemia e complementou com outros que foram fundamentais para a manutenção dos alunos nesse período pandêmico. Nós podemos citar como exemplos a disponibilização do auxílio alimentação, alojamento, auxílio creche, auxílio moradia e auxílio transporte, o kit merenda escolar, né, que já eram ofertados mesmo antes da pandemia, né? Posteriormente veio a oferta dos chips, né, com pacote de dados, equipamentos de informática, material didático pedagógico e escolar. Então, nós chegamos nesse resultado, que além dos programas socioassistenciais, né, alimentação, transporte, moradia, alojamento, creche, material didático pedagógico e escolar, o IFRO também disponibilizou, através de editais específicos divulgados por cada camp, o desenvolvimento de algumas ações prioritárias por conta desse período pandêmico, que são eles, né, o kit de gênero alimentício, chip com pacote de dados, equipamentos de informática e o programa Bolsa Permanência. Então, o kit de gênero alimentício ele foi fundamental, né, nessa questão da alimentação escolar dos estudantes. Eles foram distribuídos com a finalidade de contribuir com o sustento e alimentação durante o período de atividades remota em decorrência da pandemia de coronavírus, né? Então, essa ação ela foi desenvolvida com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. E ele teve esse objetivo, né, de contribuir para a alimentação dos estudantes nesse período de pandemia. Aqui nós deixamos um destaque que o campus Manaus Centro distribuiu cesta básica adquiridas com recursos próprios do LOA. O chip com pacote de dados e equipamentos de informática, eles foram ações implementadas através do projeto Alunos Conectados, em parceria com o Ministério da Educação e conjunto com a Rede Nacional de Pesquisa, a RNP. E ele teve a finalidade de proporcionar aos alunos o acesso às tecnologias digitais, principalmente aqueles estudantes que se encontram em situação de vulnerabilidade econômico-financeiro, né? A disponibilização desses chips e do acesso a esses equipamentos de informática foram de suma importância para que os alunos pudessem ter continuidade aos estudos nesse novo formato de ensino remoto. Então, foi fundamental, né, para que tivesse essa sequência, né, que tivesse essa continuidade, para que os alunos pudessem poder acompanhar as aulas, pudessem fazer as suas atividades, pudessem ter acesso a esses materiais que, de certa forma, contribuem para a manutenção desses alunos
no Instituto, né? A gente sabe que, infelizmente, a realidade dos nossos alunos tem muitos alunos que em condições bem precárias que, se não fosse a obtenção desses auxílios, né, a obtenção desses equipamentos de informática, possivelmente eles não poderiam acompanhar as aulas nesse formato remoto. Então, o IFAM também ele ofertou aos estudantes regularmente matriculados e com frequência regular nos cursos ofertados pela instituição o programa Bolsa Permanência, né? Como forma de garantir a segurança alimentar e bem-estar biopsicossocial dos discentes em condições de vulnerabilidade socioeconômica e para estudantes indígenas e quilombolas durante o período da pandemia. Então, destacar aí mais esse auxílio, né, o programa Bolsa Permanência, de suma importância para a manutenção dos alunos. Então, como considerações finais, né, a partir da pesquisa, foi verificado que o IFAM tem realizado ações que visam a diminuição dos efeitos das desigualdades sociais e territoriais sobre as condições de permanência e êxito dos estudantes, bem como a redução da taxa de retenção e evasão, ao contribuir para a promoção da equidade social e ao exercício da sua cidadania pela educação, em especial nesse momento pandêmico vivenciado pela população mundial. Então, o IFAM, mesmo com todos os percalços, né, de desafios, ele tem realizado ações, né, que visam a permanência e êxito dos estudantes nesse período de pandemia. Então, finalizamos a nossa pesquisa, agradecemos ao IFAM pela oportunidade de compartilhamento mútuo e aprendizado. Estamos à disposição através do contato em tela. Obrigado a todos e todas que participaram desse evento, que, de certa forma, trouxe muito aprendizado para todos. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.